Boa tarde a todos. Saúdo o presidente desta sessão, toda a mesa diretora, vereadores aqui presentes, as pessoas que acompanham essa sessão a partir das plenárias, também todos os servidores dessa casa, os meios de comunicação. Presidente, subo a essa tribuna nesse grande expediente para falar sobre a educação aqui na cidade do Recife. E, claro, nós precisamos iniciar essa fala, presidente, trazendo aqui o nosso repúdio àquilo que está sendo oferecido pela Prefeitura aos servidores. 1,5% de reajuste nos salários e, pasmem, R$ 1 de acréscimo no auxílio à alimentação. É dessa maneira que o prefeito cuida da educação aqui em nossa cidade. Vereadores de oposição, e aí eu cito o vereador Eduardo Moura, têm realizado fiscalizações de forma ostensiva e observado uma série de necessidades que estão sendo pontuadas pelos próprios pais que deveriam estar deixando os seus filhos sobre o cuidado dessa gestão. O que nós observamos na educação hoje da nossa cidade são imóveis que são alugados nos bairros do Recife sem estrutura nenhuma para receber essas crianças. Falta acessibilidade. Nós vimos aqui vereadores de oposição aprovando requerimentos, presidente, para pedir que seja regularizado a entrega de água potável para consumo. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui nessa tribuna? Vereadores de situação pedindo que a Prefeitura regularize a entrega de água potável para consumo nas escolas do Recife. Vereadores de situação pedindo que seja retirado entulhos, resto de obra, porque pode machucar, vereador Davi Muniz, as crianças que deveriam estar sendo acolhidas com cuidado, com segurança. É preciso salientar que muitas escolas estão em sistema de rodízio. Aqui está algumas escolas, algumas creches que nós recebemos denúncia, dizendo que os pais não conseguem deixar os seus filhos nas escolas, que eles precisam ir para as escolas em dias alternados. Vocês estão ouvindo isso, vereadores? Crianças vão para a escola em dias alternados. As creches, as escolas administradas pela Prefeitura estão hoje em sistema de rodízio. Eu não estou falando de uma, duas escolas não, presidente. Dezenas delas. E se a gente for fazer um raio-x da educação, a gente vai ver que o número é muito maior do que esse que está sendo apontado. E por isso eu preciso salientar que a oposição desenvolve um papel fundamental, que é de expor as dificuldades, expor as mazelas que nos são trazidas pelas famílias recifenses. A grande maioria que vive em situação de vulnerabilidade social precisa deixar a criança na escola para ir trabalhar, vereadores. E vão com a cabeça cheia de preocupação, porque as escolas não têm condição de acolher os seus filhos. Se a gente entrar no site da Prefeitura agora, vereadores, nós vamos perceber que existem cerca de 7.000 crianças fora da sala de aula, aguardando para serem matriculadas. E isso é o que consta no site da Prefeitura, um levantamento feito pela própria Prefeitura. Mas se a gente for para o campo, se a gente for ouvir essas famílias, a gente vai perceber que o número é muito maior. Precisamos fazer o registro que, além da falta de valorização dos profissionais da educação, falta profissional da educação para poder servir a população. Existem aí professores, ADIs,
preparados, pronto, querendo trabalhar, querendo servir ao povo da cidade do Recife, e a prefeitura não convoca esses servidores. Falta tudo, falta dignidade hoje na educação da cidade do Recife. Essas denúncias têm sido constantes. Várias crianças com TEA que não conseguem estar em sala de aula. Tem muitos terceirizados que estão fazendo o serviço que cabe a um ADI, a um ADE. Nós não podemos fechar os olhos para a educação hoje na cidade do Recife, que está sucateado. É bom demais pegar um celular, ir para uma escola inaugurada recentemente, e mostrar uma educação que não existe, uma infraestrutura que não existe, porque, inclusive, essas escolas que são inauguradas não estão entregues. Sabe por quê? Porque não tem profissional. Sabe por quê? Porque na rede social a gente mostra o que quer. Porque se fosse olhar sala por sala, equipamento por equipamento, vai ver que essa obra não está acabada, não. Porque o que nós temos hoje é um prefeito que é campeão em gasto com publicidade, gasto com festa, gastos que não entregam uma vida digna para o povo da cidade do Recife. Nós temos hoje um prefeito que é campeão em realizar publicidade. Eu ouso dizer que o prefeito não tem eleitores, não, ele tem fã. Fã que é conquistado com mais de 300 milhões gastos em publicidade e propaganda. E se você pegar o Diário Oficial de poucos dias, mostra mais 30 milhões, viu? A gente não discutiu isso aqui ainda. Mais 30 milhões em publicidade e propaganda. Faz chacota com essa casa, faz chacota com o povo da cidade do Recife, aprova o que quer, faz o que quer, fere dignidade e paga essa conta no Carnaval, no São João, trazendo o rei Roberto Carlos para o Réveillon. E o povo vai acolhendo aquilo que é mostrado na rede social. E a dignidade, a transformação de vida, nunca chega para o povo da cidade do Recife. É só olhar a situação da saúde, da educação, a infraestrutura, pessoas que moram em área de risco, pessoas em situação de rua, habitacionais, trânsito, mobilidade. O que é que tem de bom no Recife, minha gente? Vamos despertar. Nós precisamos debater nessa Câmara Municipal o Recife da vida real. Nós não podemos permitir que o prefeito jogue para debaixo do tapete tudo aquilo que precisa ser mudado nessa cidade. Mas eu ouço com atenção o vereador Gilson Filho. Parabéns pelo discurso, líder. É muito triste a gente ver a educação no Recife. Eu, inclusive, tenho uma professora que foi minha professora na escola e ela exerce sua função 100%, Felipe, por amor. Porque ela é professora de uma escola municipal do Recife e ela me passa que eles lá têm 6 alunos que têm transtorno de espectro autista e eles não têm nenhum ADE e ADI. Ou seja, o terceirizado da prefeitura, o professor, está fazendo um serviço extra que não é dele, que ele não tem competência para fazer, por amor. Por amor àquelas crianças que precisam de estudo. E hoje, Felipe, você vai ver educação no Recife, caos. Segurança no Recife, caos. Saúde, é muito bom a gente relatar a saúde numa fiscalização que eu fui essa semana lá no Ibura, na Unidade de Saúde da Família Jane Magalhães. Uma obra que começou em 2022, vereador. E até hoje não foi entregue para o pessoal do Ibura. E sabe o que é mais chocante de toda essa obra, Felipe? É que não tem placa informando quando a obra começou, não tem informação de custo da obra na placa, porque não existe placa. Aí eu fui procurar no portal de transparência, o portal mais transparente que falam, né? De todas as capitais é o do Recife. Eu fui procurar no portal de transparência do Recife. Não tem a data de início, não tem um valor.
Então aquele jabuti ali está desde 2022 sem ser entregue para a população do Ibura. E você sabe, vereador, que o Ibura tem um dos maiores índices populacionais do Recife. Não é à toa que tantas policlínicas no Recife têm superlotação, porque as unidades de saúde da família, que era para atender a população também, não estão sendo entregues. São obras que eram para durar 1 ano e estão se lastrando por mais de 3 anos. Então, até quando o povo recifense vai viver da política de pão e circo? É muito bonitinho chegar no Réveillon e botar Roberto Carlos, mas quando você vai na sua casa, você não tem saneamento básico, não tem recolhimento de lixo, não tem uma policlínica decente, para ele não tem nem colchão na policlínica, porque ele não consegue destinar o colchão de um depósito da prefeitura para a policlínica. Então é muito triste ver a situação do Recife, e quero dizer que eu não sou um inimigo da gestão, não. Eu quero que o certo seja feito certo, e vou denunciar o errado. Agora a gente vê tudo errado na cidade do Recife. Agradeço e acolho vossa parte, vereador Gilson Filho. É preciso dizer, vereadores, e eu peço a atenção de vossas excelências, que a educação aqui no Recife pede socorro, e a prefeitura responde com silêncio e com abandono. O nosso mandato vai seguir firme, com coragem, para transformar essa realidade. Nós não vamos permitir que esse abandono se mantenha nas creches e nas escolas administradas pela Prefeitura da cidade do Recife. Mas eu ouço com atenção o vereador Tiago Medina. Vereador, muito obrigado pela parte, parabenizar Vossa Excelência pelo discurso. De fato, educação é uma das que está sendo negligenciada pela gestão João Campos. No começo do ano, fui na escola Lagoa Encantada, que recebi uma denúncia que os alunos não tinham fardamento, alguns não tinham alimentação, e simplesmente, como você falou, estava tendo rodízio de aula, porque não tinha professor suficiente. Mas o mais assustador, a escola havia sido entregue nem há 1 ano. Eles tinham inaugurado a escola em julho de 2024. Então, menos de 1 ano depois da escola inaugurada, que estava no perfil do Instagram do prefeito, não tinha aula para os alunos. Então, onde uma prefeitura pega 2 bi de empréstimo, mas não tem fardamento para o aluno, pega 2 bi de empréstimo, mas dá 1,5% de aumento do professor, pega 2 bi de empréstimo, mas não tem dinheiro para pagar o professor que vai dar o ensino para o aluno. Então, o descaso completo. Se fosse para botar aditivo, tinha em obra. Se fosse para colocar, como você falou também, trazer o rei Roberto Carlos, tinha dinheiro. Para o São João, vai ter dinheiro. Mas não tem dinheiro para quê? Para a saúde, não tem dinheiro para a educação. Então, para o que precisa no Recife, falta dinheiro. E para o pão e circo, sobra muito dinheiro. Então, de novo, parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso e conte com a gente, toda oposição, para bater forte nessa tecla, para trazer melhoria e não só discurso para o Recife. Parabéns, vereador. Agradeço e incorporo vossa parte, vereador Tiago Medina. Vou repetir aquilo que disse, vereadores. A educação na cidade do Recife pede socorro e o prefeito João Campos responde com silêncio e abandono. Essa é a realidade da educação na cidade do Recife. Escolas que deveriam estar sendo entregues, que estão em obras que são inacabadas, com aditivo de orçamento, aditivo de prazo de entrega, profissionais sem serem valorizados, escolas sem infraestrutura adequada, em rodízio. É um absurdo que a gente enxerga nas creches e nas escolas administradas pela Prefeitura da cidade do Recife. A fiscalização vai intensificar. Está aqui, uma lista de dezenas de creches e escolas que estão em sistema de rodízio. Nós não vamos aceitar isso. Essa casa vai seguir firme, com coragem. Nós vamos para cima para restabelecer a dignidade dessas crianças, a dignidade dessas famílias, que é ferida por essa gestão
que não entrega uma educação de qualidade. Era isso que eu tinha a dizer, presidente, que Deus nos abençoe e aprove cada passo do nosso caminho. Obrigado.